A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Estamos aqui mais uma vez gravando um videozinho referente a sempre, eu volto a insistir isso, irmãos, nós não andamos sós. Isso é muito importante retratar isso. Nós andamos em congregação, nós somos congregados, nós somos corpo de Cristo. Então muitas pessoas falam, aqueles ali são desigrejados, aqueles ali estão sozinhos. Não é verdade. Isso não é verdade. Essa verdade é a verdade do desconhecimento. Então falam daquilo que não sabem. Na verdade, nós sentamos na mesa do Cordeiro e evoluímos os nossos entendimentos para os altos céus, do entendimento de Cristo. Isso também denota uma marca do novo nascimento. Já que estamos falando em marca, vamos falar um pouquinho daquilo que foi tratado ontem na mesa do Cordeiro, percebe? Nós já estávamos há algum tempo falando acerca de marcas, então falávamos das linhas de oposição ao novo nascimento. Porque, como o próprio Cristo disse, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, percebe? Por que Cristo usava essa expressão? Porque a gente vai ter que voltar lá no passado. A gente, quando fala de linhas de oposição, a gente está falando do livro do Apocalipse, né? E a gente falava ali das linhas de oposição descritas nas cartas acerca das doutrinas dos nicolaítas, que é aquela escada espiritual que existe dentro das igrejas. Nós falávamos dos judeus, que é uma linha de oposição que se faz para toda pessoa que entra lá. São os pilares do judaísmo, são as coisas que os judeus trouxeram como herança carnal para o povo santo, né? A doutrina de Balaão, que são as profecias, algumas até corretas, mas a maioria como pedra de tropeço no caminho dos santos. A Jezabel, que é a mulher que fala na igreja quando deveria ouvir a voz de Cristo e não a voz do homem, né? E hoje nós temos que fazer um upgrade de entendimento. Hoje nós temos que fazer uma evolução no entendimento. Por quê? O que acontece no entendimento do homem é porque nem tudo pode ser dado de uma vez só no espírito. Como nós dissemos, o Cordeiro é todo comido por nós. Na hora que cremos e na hora que fomos batizados pelo Espírito Santo, o batismo significa batismo na palavra. Então nós fomos imersos na palavra. A palavra toda entrou em nós, né? A escritura toda, como o povo costuma dizer, a escritura, o Cristo todo entrou em nós. Nós comemos o Cordeiro todo. Mas esse Cordeiro, ele tem que ser digerido aos poucos, porque o nosso entendimento é um entendimento humano. E nós estamos aqui presos à máquina carnal. Então, para evoluirmos nessa direção, nós temos que ir fazendo esses upgrades graduais. São coisas que descem do céu para o nosso entendimento. Mais terreno, vamos dizer assim, a terra é aqui o coração, mas a gente fica no meio do entendimento, tendo os caminhos aplainados, o entendimento aplainado. Percebe? Então, esse upgrade é necessário aqui agora. Então, para falar, eu queria falar de um caminho muito importante, que é exatamente a linha de oposição que é chamada Caim. É a principal linha de oposição. Porque a partir da linha de oposição chamada Caim, a gente denota e clareia as duas sementes. As duas sementes, o joio e o trigo. Abel e Caim. Percebe? Então, para falar disso, a gente tem que voltar ao Éden. E a gente vai voltar ao Éden muitas vezes, mas com um entendimento espiritual. Não com esse entendimento carnal que os homens tanto gostam de fomentar. Não é. A Bíblia não é um entendimento carnal. E nós somos seguidores da palavra de Deus, esteja ela ou não estiver. Não é verdade? Né? Eu sempre uso essa expressão. Nós não somos contrários à Bíblia, de forma alguma. Mas nós somos seguidores do Cristo em nós, e não da Bíblia em nós. A Bíblia não está dentro de nós. Está o livro todo, o livro da vida, que é Cristo. Esse está dentro de nós. E é dele que falamos. E ele retrata as coisas que estão escritas na Bíblia. Tá certo? Por isso falamos.
E todo filho de Deus é um grande falador. Ele fala mesmo, porque ele tem que pregar, ele é impulsionado, ele é compelido, ele é um rio de águas vivas transbordante. Então ele tem que falar. A mudez não é uma coisa típica do filho de Deus. Não, não é. Mas vamos chegar às duas sementes e à deformação da mentalidade. Nós falamos que com o pecado, né, com a vontade de querer ser Deus, Adão, os primeiros homens, Adão é os primeiros, não é o primeiro, é os primeiros homens, foram por esse caminho, fizeram uma escolha e geraram uma mentalidade deformada. Essa mentalidade deformada chamou-se mal. Então, quem criou o diabo foi o homem decaído, o homem que começou a se afastar de Deus. Com o afastamento do homem de Deus, gerou uma mentalidade deformada, uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus, que não é a luz, é a mentalidade trevosa. Esse é o diabo. A mentalidade trevosa foi o diabo que foi criado pela mente deformada de um homem pecador. Essa é a mentalidade chamada que a gente configura como diabo. Esse é a figura do diabo. Bom, nós temos que mostrar uma coisa. Quando eles saíram do Éden, os filhos, Eva já estava praticamente grávida e teve Caim e algum tempo depois teve Abel. E havia ali uma competição desses dois irmãos. Uma competição na família de Deus. Né? E houve ali uma oferta daqueles dois irmãos. Um deu um cordeiro, perceba? Olha que interessante, um deu um cordeiro. O outro deu do fruto da terra. Fruto da terra é fruto do coração, do entendimento mais baixo do homem. Por isso a oferta não foi aceita por Deus. Mas Deus aceitou o cordeiro, porque o cordeiro não era fruto do fazer do homem. O homem não fez o cordeiro. Foi Deus que o fez. E o fruto da terra foi plantado pelo homem. Plantado, semeado, limpado e trabalhado. A terra é uma coisa trabalhada. Então a terra é o fazer do homem. Então começamos a entender no espírito aonde a gente quer chegar. Então, o homem que crê, ele crê no trabalho de Deus, que Deus fez a obra para ele. O homem que pensa no fazer, o que eu devo fazer? Isso não pode me sair de graça. Eu tenho que dar alguma coisa de mim. Esse é o homem com a mente ainda deformada. Aquele que quer fazer para agradar o seu Criador. Esse é o caminho de Caim. É o caminho da escolha. Mas vamos caracterizar melhor esse caminho de Caim. O caminho de Caim aconteceu quando ele não foi aceito, a oferta dele não foi aceita por Deus. E Deus disse, por que caiu o teu semblante? Por que você está recebendo uma culpa se eu não estou acusando você? Eu só estou fazendo uma repreensão. Eu aceitei a oferta do seu irmão, mas não aceitei a sua. Eu não rejeitei você, eu rejeitei a sua oferta. Mas Caim não se agradou. O seu coração transgrediu. Então esse é o caminho. O caminho de Caim caracteriza pelos que não aceitam muita disciplina da parte de Deus. Não aceitam disciplina. Não é dos homens, é de Deus. O homem que não aceita disciplina do seu líder não quer dizer que ele é indisciplinado com Deus. Não, não é isso. O homem que aceita a disciplina de Deus é filho de Deus. O que não aceita a repreensão do pai é um filho, é uma criatura. Estão estabelecidas aí as duas sementes. Mas elas estão misturadas, entenda? Elas são irmãos. Caim e Abel estão misturados, eles estão no mesmo campo de batalha. O campo de batalha é a mentalidade. E é na mentalidade que se faz a escolha, ou não se faz a escolha.
Percebe? Seguir o caminho de Caim é uma escolha ao contrário. Perceba, se você não faz a escolha por Cristo, você já está, diz a palavra. Aquele que não está salvo já está condenado. Então é preciso fazer. E esse fazer é a escolha. Você tem que escolher Deus. Você tem que escolher Cristo. Você tem que escolher obedecer. E não obedecer a si próprio. E não livre-arbitrar na sua vida. O livre-arbítrio é pecado. Compreendeu? Que o homem tanto preza, que é o livre-arbítrio, é o poder fazer pela força do seu braço, é pecado. Nós temos que seguir ao Pai, porque existem 7 princípios. E o princípio da ordem, né? A ordem emana de Deus e só por ele é exercido, não pelo homem. Quando o homem transfere isso, quebra o primeiro princípio, o princípio da ordem. Então o homem passou a querer ser Deus. Gerou a mentalidade deformada, gerou o diabo em si. Percebeu? É a obediência ao nosso Pai e aceitar a correção do Pai é que nos faz filhos de Deus. Se você aceita a minha correção, você pode se dizer meu filho. Se o meu filho não aceita a minha correção, ele não é meu filho. Ele é uma criatura que eu cuido, que eu gosto, que eu amo, mas não é meu filho. Eu só posso chamar de filho aquele que me obedece. E assim é com o Pai. Os filhos são aqueles, não foi aqueles que a gente gerou como criatura humana e carnal que somos. Não são os frutos da terra. São os frutos dos céus. Do fruto do céu do entendimento. Por isso o Filho de Deus é um novo nascido, é um novo gerado, porque o lugar comum é a terra, é o lugar mais baixo. Mas a terra é sem forma e vazia, e é preciso encher das nossas escolhas, encher daquilo que verdadeiramente queremos para a nossa vida. Nós definimos o nosso destino, para onde vamos, para onde nós vamos. Se você não fizer escolha, você está no caminho de Caim. Não, deixa a vida me levar. Esse é o caminho de Caim. Percebe? O caminho de Abel, ou mais tarde Sete, perceba, houve um gap espiritual quando Caim matou Abel. E ele foi condenado por esse caminho que ele tomou. E Deus preocupado com isso, porque naquela época todos seguiam a Deus. Era exceção não seguir a Deus, no princípio. Por isso Cristo quer restaurar o princípio. Mas isso nós chegamos daqui a pouco. Vamos falar do momento de Caim e Abel. Então, Caim era o lugar não comum ali. O errar, o não obedecer a Deus não era comum, não. Era o incomum. Era uma coisa que era fora do contexto. Seguir a Deus, então, houve um medo no coração de Caim. Então Deus resolveu estabelecer uma marca. E essa marca é citada como a marca de Caim. Então a marca foi colocada em Caim. E qual é a marca que foi colocada em Caim? A marca do pecado. A marca do pecado é a marca da besta. Nós chegamos depois no entendimento da besta. Por quê? Porque a besta não aceita a correção. A besta é comparada a uma besta fera. Ela fica cheia de raiva, ela odiou Deus ali naquele momento, Caim. Caim ficou cheio de raiva de Deus, porque Deus não aceitou da sua oferta, do fruto do seu coração, do fruto da sua terra. Ele aceitou uma coisa que era o Cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. Percebe aí a sombra das coisas velhas para as coisas novas? Ali era uma sombra das coisas que haviam de vir no momento chamado hoje. Então, ele estava falando dessas coisas. Deus estava falando, apontando para essas coisas. E o caminho de Caim é uma não escolha do homem. Basta não escolher que já está no caminho de Caim. O homem tem que escolher Deus para fazer a escolha correta.
Quando você faz o princípio da escolha, é o quarto princípio, percebe? Olha a importância dele. Depois do tripé do reino de Deus, que é a ordem, o amor e a justiça, vem a escolha. Então a escolha é um princípio muito importante, porque ele é determinístico para saber se você vai seguir o caminho de Deus ou se você vai seguir o caminho de Caim. Percebe como o caminho de Caim é uma escolha e é uma linha de oposição a Deus? Ela é uma linha de oposição na essência. Não é como as demais que são consequências dela. Né? Como nós falamos dos nicolaítas, dos judeus, de Balaão e de Jezabel e Coré, são caminhos decorrentes. Mas Caim não. Caim é o caminho inicial. Mas a gente não podia falar no início para vocês, porque vocês não iam ter o entendimento necessário. Deus espera o momento certo para fazer o upgrade de entendimento. Então a marca de Caim era o pecado. E a marca era o pecado, era a culpa. E a marca de Abel é o perdão. É o perdão. Quando você aceita o perdão de Deus, você entrou no caminho de Abel, você entrou no caminho de Sete. Porque, na verdade, Sete é o irmão que veio para restabelecer a ordem, porque só havia o filho das trevas, mas precisava haver o filho da luz. Então o Senhor fez com que Eva gerasse esse outro filho, esse filho da luz, que era Sete. Então, os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, gostaram das filhas de Caim, que eram em grande quantidade, eram muito maior, porque houve um crescimento maior das trevas do que da luz, como existe até os dias de hoje. O caminho das trevas é muito maior do que o caminho da luz. E quando a luz se manifesta, as trevas vêm com forte oposição, vêm raivosas, vêm como uma besta fera querendo sufocar a luz. Percebe o que a gente está dizendo? Por isso é que os filhos de Deus são perseguidos. Porque agora inverteu-se os papéis. Aquilo que era normal ser filho de Deus no passado, hoje já não é. Hoje o homem é mundano, o homem é carnal, o homem acredita na força do seu braço, não acredita na força de Deus. Deus está apagadinho para o homem natural hoje. Não se fala de Deus, não se fala de Cristo. Ele está apagado como um saco de silício, está negro. Assim está a luz do sol. Sol é a luz da justiça. E a luz da justiça é Cristo. E está apagadinho. Só está vermelho a lua de sangue, que é a força do braço do homem. O homem continua pagando alto preço, o seu sangue, para a sua salvação. Esse é o sexto selo que foi aberto. Mas é preciso dar um esclarecimento nesse sexto selo, porque os homens confundem tudo, misturam tudo, acham que a Bíblia é uma coisa para ser lida, e não é. Trovão, que é falado ali, relâmpago, que é falado ali, saraiva, que é falado ali, não é uma desgraça que vai acontecer na nossa terra, não, amados. A nossa terra é o nosso coração. Quando Deus fala, fala das coisas espirituais. Ele não fala das coisas carnais. É por isso que o homem não tem o entendimento. Por isso é que o teólogo, o grande estudioso, não tem o entendimento. É preciso crer e ser batizado para poder ser salvo. Então é preciso nascer de novo. Então o teólogo sabe muito das coisas dos homens. Ele fala a língua dos homens, mas ele não fala a língua dos anjos. Falar a língua dos anjos é ter o entendimento de Cristo, diretamente do Pai, e não o entendimento dos homens, e não pela escritura da Bíblia, pelo entendimento do que está escrito. Não, é pelo entendimento direto que vem do Pai. Ele fala direto com você. Você não precisa ficar consultando a Escritura, porque a Escritura está dentro de você. A Bíblia, o livro que foi escrito por dentro e por fora, que é o livro da vida, que é Cristo, cujo nome, você que está salvo, está com o nome escrito lá. Está escrito lá significa que a sua história está ali retratada, porque você faz parte do reino de Deus.
E se você faz parte do reino de Deus, existe um registro histórico da sua vida ali. Aqueles que não estão em Deus não têm registro histórico. A sua vida não é contada na vida de Cristo. Quando você se chega a Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida. Então você tem registro no livro da vida. A história da sua vida é contada no livro de Deus. Ao passo que os demais, não. Então eles não têm registro no livro da vida. E aí vem, novamente, voltando ao caminho de Caim e o caminho. Os filhos de Deus aceitam a sua correção. Imagina eu chegar no ponto que eu cheguei ao longo da minha vida. Eu era pastor já com um bom tempo, um grande tempo. Estudei muito tempo da minha vida. E quando eu estou para ser sagrado bispo de uma convenção, simplesmente Deus fala comigo e diz: eu não quero isso para você. Não foi para isso que eu chamei você. Eu não quis. A minha escolha não foi o caminho de Caim. Percebe? A minha escolha foi obedecer. E eu segui a vontade de Deus. Largar tudo, exatamente tudo. Essa é a escolha que temos que fazer. Aí eu pergunto: você religioso, como eu fui, você largaria tudo para seguir a Cristo? É preciso largar tudo para seguir a Cristo. Esse é o caminho de Abel. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho. É preciso nascer de novo. Então é preciso ter uma vida nova. É preciso ter restaurado todos os caminhos do Senhor na tua vida. Se esses caminhos todos não forem restaurados, se você não voltar ao princípio do Éden, que é o princípio da adoração direta com o Pai, e não através de intermediários, por isso é que a doutrina dos nicolaítas Deus abomina, porque ele quer contato direto, ele quer nação santa, nação eleita. Ele quer sacerdócio santo e nação eleita. Ele quer um contato estreito com o Pai. Então vivemos no mundo, mas não somos desse mundo, porque ele nos arrebatou com garra forte. Ele é aquela águia, percebe? Ele é a águia que nos arrebata dos lugares mais baixos do entendimento e nos leva ao céu e nos coloca assentados à sua direita. E isso está disponível para todos. Não é só para mim, não. Não é só para você, não. É para todos os nossos irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus estabeleceu Cristo antes da fundação do mundo. Essa foi a escolha de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você é que escolhe o seu destino. Você diz: eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu estou com Cristo ou eu estou com Caim. A escolha é sua. Eu estou com Abel ou com Sete ou estou com Caim. A escolha é sua. Se você não escolher, já está no caminho de Caim. Se você não aceita a correção, se você não aceita a disciplina, você está no caminho de Caim. Não importa o cargo eclesiástico que você esteja. E eu estou falando com todos os meus irmãos, que como eu foram pastores e bispos e religiosos e missionários. Eu falo com todos. Não é pela religião que se agrada a Deus. Não é pela força do seu braço. Quantas almas você ganhou para Jesus? As almas são todas dele. Todas dele. Esses foram os que tu me deste, ó Pai. A única coisa que eu te peço é que não os tire do mundo, mas que livre-os de todo o mal. Não foi isso que o Pai disse? Estamos falando da mesma coisa. Percebe? Estamos falando da mesma coisa. Então, voltando àquele sexto selo, quando eu estava falando de relâmpagos, de trovões, de saraivas, eu estava falando de expressões da fala de Deus. Um relâmpago é uma espécie de um clarão no céu. Então, houve luz, percebe? Haja luz e houve luz. Então, quando há um esclarecimento do entendimento, quando há um upgrade como esse que está aqui, houve um relâmpago. E houve uma festa no céu, trovões.
aquele retumbar da voz de Deus. Por isso é que as pessoas no deserto, por isso é que os judeus não quiseram, precisaram do intermediário, porque eles se assustaram. Eles são como um animalzinho. Já reparou quando tem um raio, um trovão, um relâmpago, que o seu cachorrinho, o seu gato corre e se esconde? É isso. Exatamente assim que agiu o homenzinho ali. O judeu queria proteção. Aí disse, não, Moisés, vai lá você e fala com ele. O que ele fala é muito forte para mim. Ele fala a voz de muitas águas. Sabe o que é voz de muitas águas? Imagina um Maracanã cheio e o pessoal grita... aquele... Perdão. Aquele gol pela voz de muitas bocas. Essa é assim a voz de Deus. Essa é a voz de muitas águas. Muitas águas é povo, água significa povos, nações e línguas. A gente tem que interpretar para você, porque eu sei que as pessoas que leem a Bíblia para você, que te botam na escola bíblica dominical, não têm espírito de profecia para poder revelar as coisas para você. Então é preciso que nós aqui possamos revelar. Nós somos seus irmãos. Nós queremos levar você a Cristo. Nós queremos gerar Cristo dentro de você. Nós queremos que você siga o caminho de Abel e Sete, ao invés de seguir o caminho de Caim. Então aí as duas sementes. E aí eu queria colocar uma coisa para a irmã Silvana, e do irmão Navarro, que são nossos irmãos aqui na mesa do Cordeiro, porque... há algum tempo atrás ela me pediu um esclarecimento acerca disso, mas não era oportuno naquela época, viu, irmã? Deus agora permitiu que a gente chegasse a esse entendimento. Por isso eu estou falando tanto em upgrade, porque eu me lembrei de você e me lembrei do seu marido. Porque você me sondou acerca desse assunto, queria esclarecimento acerca das duas sementes, e eu na época não pude revelar essas coisas, até porque o upgrade para nós mesmos não havia sido assentado, mas houve isso ontem. Então eu devo essa resposta para você, Silvana, e para você, Alex. Então eu agradeço muito a Deus por causa disso, porque a gente está podendo esclarecer aqueles que se chegaram a Cristo e que estão crescendo na graça e na sabedoria. E ontem, como vocês não estavam na sala, Cristo resolveu falar para que melhorássemos esse entendimento antes de falarmos com você. Todo o entendimento que venho aqui trazer, ele já foi consagrado na mesa do Cordeiro. Ele já foi assentado no entendimento nos lugares altos. Não é um entendimento que vem somente da minha boca. Isso foi assentado na mesa do Cordeiro, percebe? Então, um ensina o outro, um aprende com o outro, todos nivelam o conhecimento. Isso é mesa do Cordeiro. Não é uma ceia. Mas ali se come o cordeiro todo e se digere ele pedacinho a pedacinho. É para isso que serve a mesa do Cordeiro. E eu incito os irmãos a terem mesa do Cordeiro. Tenham a sua congregação. Assentem-se nos lugares celestiais e compartilhem com seus irmãos. Partam o pão. Isso é o partir do pão. Isso é comer. Isso é cear. E beber o vinho é fazer o entendimento de Cristo, do Cordeiro, descer ao nosso entendimento. Descer do céu para a terra, para que haja o entendimento de todos. Percebe? Então você que já foi arrebatado por Cristo e que já está nos lugares altos, assentado nos lugares altos, é com você que eu estou falando. Porque os outros precisam chegar nisso. É preciso crer e ser batizado para poder ser salvo. Esse é o entendimento da salvação. É o caminho de Abel, é o caminho de Sete e é o caminho de Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A vida eterna. Porque essa aqui não é a vida eterna. Essa aqui é uma vida temporal. Então o sexto selo ali que eu falei lá do Apocalipse, eu vou voltar nesse ponto, não está falando de desgraças que vão ocorrer na humanidade, numa nova ordem mundial Illuminati que vai quebrar. O Senhor não vai permitir, amado. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Isso não vai permitir, porque antes das bodas do Cordeiro não tem que haver paz. Ou você acha que a gente está catando os coxos, os mancos e os aleijados de Deus para levarmos lá para as bodas do Cordeiro à toa? Não.
Mas é preciso que haja paz. Então, no meio de guerra é possível. Nosso Deus é um Deus de confusão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, essas saraivas, relâmpagos, não tem nada a ver com guerras nem rumores de guerras. Essas coisas vão ficar só nos rumores de guerra. Claro que guerras são. Sempre os homens tiveram essas confusões entre si. Mas quando chegar na hora do caminho do Senhor, não haverão nem guerras e muito menos rumores de guerras, porque o momento das bodas do Cordeiro estão iminentes. É agora, está pertinho. Percebe? Está pertinho. Então, os empoderamentos, os poderes estão sendo abalados. As estrelas caíram do céu para que haja um nivelamento. O poder estabelecido está reclamando, ele não quer sair, não. Os nossos governantes não querem sair. Estão com, como é que se diz assim? Estão com acusações contra eles, mas eles não querem sair, não. Eles não querem perder a boquinha, não. Eles não estão querendo perder o poder. Então ninguém quer perder o poder. Mas os poderes estão sendo abalados. Os montes estão sendo achatados e a terra e os vales estão sendo levantados. Então está havendo uma mudança de poderes. Está havendo um reempoderamento, como diz o nosso querido irmão Marcos, há um reempoderamento. Então, está havendo mudanças de poder para que tudo seja aplainado e Cristo venha para o Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, né? Então, quando isso acontecer, haverá maravilhas, irmãos, haverá maravilhas. Mas vamos voltar ao caminho de Caim, porque, como eu tinha dito, o Caim se zanga fácil. Então, veja só que coisa interessante. Eu falava do novo nascimento. Quando eu nasci de novo, o Senhor me arrebatou, me levou ao deserto, para que eu fosse tentado como Ele, porque eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu fui tentado no deserto. E aprendi muita coisa no deserto. E voltei moreno, queimado, né? Como Cristo volta. Né? Cristo é moreno, Cristo não é branco nem é negro, a marca não é uma cor, porque se fosse assim os nossos irmãos com a cor negra ou amarela ou vermelha estariam completamente perdidos, e Deus não faz acepção de pessoas, nem de raças, nem de credos. Deus, para todos, são filhos dele, pelo menos são todos criaturas. A escolha é que denota quem é filho. A obediência é que denota quem é filho e quem não é. Se você diz que é filho de Deus, obedeça. Se você não obedece ao seu pai, você não é filho dele. Você é filho de outro. Você é um bastardo, mas você não é filho dele. Percebe? Mas para voltar à morada, para voltar à antiga morada, para você voltar ao Éden, para você voltar ao céu do entendimento, é preciso nascer de novo. E para nascer de novo, é preciso obedecer. Obedecer o quê? Seguir a Cristo. Ele liberou o perdão. Ele veio e fez o sacrifício substitutivo por você e por mim. Você recebe isso? Se você recebeu o perdão, você é Abel, você é Cristo. Se você continua dizendo que é pecador e carente da glória de Deus, você está no caminho de Caim. A escolha já está lançada. Como diriam os padres, né? Alea jacta est. Em latim significa a sorte já está lançada, a escolha já foi feita. Se você já fez a sua escolha, eu espero que você tenha escolhido o caminho certo, o caminho de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caso você não tenha feito a sua escolha, eu lamento lhe dizer, mas você já está condenado pelo caminho de Caim. O Caim é sempre culpado, ele está sempre se sentindo com culpa, por isso ele olha para baixo, por isso ele é mudo, ele não fala. Os filhos de Deus são falastrãos. Eu estou voltando ao que eu falei no início. Os filhos de Deus falam porque de dentro dele brota um rio de águas vivas e ele tem que falar. A religião acostumou você a ouvir só o que o pastor diz, só o que o líder diz, só o que o missionário diz, só o que o seu guru diz. Mas é preciso que o Filho de Deus fale, porque o Filho de Deus é Cristo. Cristo é o Filho de Deus. E os outros não são.
São criaturas. Então, estão distintas aí, não duas raças, mas dois espíritos. O espírito do Cristo e o espírito do homem natural. Essas são as duas sementes. Muita gente vai vociferar, vai reclamar, vai rosnar para mim. Esse é o caminho de Caim. Não adianta se indignar comigo. Indigne-se com o Deus. Rosna para Deus. Rosna para Ele, porque é dele que vem tudo isso que estamos falando. Está no livro da vida, que é Cristo, que nos batizou, e está na Escritura lá. Procure como você quiser. Eu não vou te dizer, está no versículo tal, está ali. Eu não sou seu professor, eu não sou seu instrutor, eu não sou seu mestre, eu não sou seu guru. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, está lá. Porque eu estudei por aqui, eu não estudei por aqui. A era do que está aqui já acabou. Agora a era é do Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Se você pertence ao corpo de Cristo, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma repreensão, sim. É uma admoestação. Acredite no Espírito que fala à igreja. Porque só os filhos de Deus falam à sua igreja. Mas você sabe distinguir entre o Filho de Deus, que é Cristo falando, e sabe discernir perfeitamente com a Jezabel, por mais agradável que essa Jezabel possa te parecer. Um terno bem bonito, uma gravata, uma Bíblia na mão, falando bonito, falando bacana. Mas, infelizmente, ele pode não estar retratando. Perceba, eu não estou acusando, porque eu não sou acusador, eu não sou o diabo. Né? Eu estou fazendo você pensar, porque é pensando que a gente chega no reino. É uma mentalidade. Entenda bem, a guerra está na mentalidade. A guerra não é uma luta de boxe entre cristãos e não cristãos, entre aqueles que se chegaram a Cristo e aqueles que não. Muito pelo contrário, aqueles que se chegaram a Cristo não guerreiam com ninguém. Muito pelo contrário, eles são mortos a fio de espada, são cerrados ao meio, são decapitados, são crucificados. Não é verdade? É isso que acontece com aqueles que são chamados filhos de Deus. Eles são perseguidos por amor ao nome do Senhor. O que é o nome? O nome é a fama de Deus, a fama que Cristo tem, a unção que Cristo tem. Ele é o ungido. Cristo significa ungido. Então estamos na mesma unção do Cristo. Quem está na mesma unção do Cristo é perseguido por amor ao seu nome, à sua unção. Não é um nome. Jusão, José, Pedro, Antônio. Não é isso quando se diz em nome de Jesus. Em nome é na fama dele, na unção dele. É isso que significa. Não é dizer no nome dele. Por isso é que muitos vão estranhar. Quando chegarem diante de Deus e não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Ele vai dizer assim, mas Senhor, isso é um absurdo. Em teu nome nós tiramos demônio. Nós fizemos curas maravilhosas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e ele vai dizer, eu não vos conheço. Ou o que ele quer dizer é o seguinte, eu não reconheço a obra que você fez. Você usou a minha unção, você usou os poderes advindos de mim, mas eu não reconheço isso como minha obra. A obra é sua, então eu não vos reconheço, eu não vos conheço. Está no caminho de Caim. Percebeu? O quão forte é isso? Por que nós queremos tanto que você se chegue a Cristo e se chegue logo? Você, como eu, é um mendigo, é um coxo, é um manco, é um prostituto que está na beira do caminho. E que Cristo diz, traz ele para a boda do cordeiro. Percebeu? Esses somos nós, os desvalidos da sorte, aqueles que não tinham se chegado a Cristo no primeiro instante. Perceba, ele não é ofensivo, Cristo não nos ofende, não. Ele, quando nos chama de coxo, de manco, de aleijado, de prostituto, ele está falando de pessoas que não é um prostituto físico, entendeu? Não é um coxo físico, não é um manco, entendeu? Não é isso que ele está falando. Ele está falando do Espírito. É preciso entender o que o Espírito diz à igreja. E os homens não se apercebem disso.
Outra coisa é costurar o véu, né? A gente diz tanto que o sacerdote costurou o véu. Tem que fazer um upgrade disso também. É a escolha do homem que costura o véu. O pecado é uma realidade não porque o sacerdote lá atrás costurou, embora isso tenha sido verdade. Nós não mentimos quando dizemos que o sacerdote costurou o véu. Não, é verdade. O sacerdote costurou o véu. Todavia, o homem faz a sua escolha e ele é que costura o véu, tornando esse véu, que significa pecado, uma realidade para si. Então a escolha é dele. Então o caminho de Cristo é viver o céu na terra. E isso é arrebatamento. Viver o céu na terra é arrebatamento. Faça a sua escolha certa. Escolha a marca de Cristo. A marca de Cristo é receber o perdão. E a marca da besta, ou a marca de Caim, que é a mesma coisa, significa não ter sido perdoado. Não reconhecer o perdão de Deus na sua vida. Deus advertiu, admoestou a Caim e tentou corrigi-lo, mas ele não aceitou a correção. Quando você não aceita a correção de Deus, você está no caminho de Caim. Então Deus está trazendo tudo a como era no princípio. No princípio, a maioria obedecia a Deus. Hoje em dia, a maioria não obedece a Deus e Deus está apagado como um saco de silício, conforme diz no sexto céu. O sol da justiça está apagado, está preto. Então é preciso restaurar tudo como era no princípio. E o homem de Deus passe a falar e não se portar com a saraiva. As saraivas são as correções de Deus. A saraiva, aquela chuva de pedras é para correção. O que é pedra? Pedra é Cristo. Cristo não era a pedra fundamental do reino de Deus? Pois então, se você recebe uma saraiva, você está recebendo correção. Diferentemente do que recebeu Estevão quando foi apedrejado. Percebe? Ele foi morto porque ele simbolizava o caminho de Cristo. E os outros o apedrejaram porque estavam no caminho de Caim. Eles não receberam a correção, então saraivaram aquele que falou. Todo filho de Deus é perseguido por causa disso, como Estevão foi, como você deve estar sendo e como eu sou perseguido. Todos nós somos perseguidos. Não falamos isso para reclamar da nossa sorte, não. Muito pelo contrário. Estamos bem, graças ao bom Deus. O que eu tinha para hoje era isso, mostrar o caminho de Caim para você. Esse é um vídeo um pouco mais longo, mas era preciso que assim fosse. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito. E eu agradeço o irmão Marcos e a irmã Luciene pela mesa de ontem, que foi muito proveitosa para trazer esse assentamento, esse upgrade a todos os irmãos. Muito obrigado ao Espírito de Cristo nos dois irmãos. Graça e paz.